A busca pela beleza sempre foi um tema que esteve em debate na nossa sociedade. E nos últimos anos, as redes sociais ajudaram muito a intensificar isso. As fotos e vídeos compartilhados tornam os corpos mais expostos. E isso tem gerado um grande interesse pela busca de procedimentos estéticos, medicamentosos e cirúrgicos também. Tudo isso com o intuito de buscar um corpo mais belo. Mas afinal, será que o milagre da beleza realmente existe? Eu sou a Juliana Moura, sou psicóloga da Unimed Porto Alegre e hoje eu estou aqui com a doutora Adriana Elsner, médica dermatologista cooperada da Unimed Porto Alegre, e com a doutora Melissa Azevedo, médica endocrinologista cooperada da Unimed Porto Alegre, para falarmos sobre esse tema. O milagre da beleza realmente existe? Bom, inicialmente, obrigada, Unimed Porto Alegre, pelo convite. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, doutora Melissa. Eu, dentro dos meus mais de 30 anos de dermatologia, aprendi muita coisa. E hoje eu poderia dizer com muita certeza que a construção da beleza, baseada numa estrutura científica, realmente existe. A gente tem que cuidar com os milagres que a indústria da beleza oferece. Então, a gente tem que se prender no viés da ciência. E se prendendo no viés da ciência, a gente quase que realmente consegue o milagre. Hoje a gente está trabalhando com a medicina regenerativa, né, doutora Melissa? E daqui a pouco a gente vai injetar células-tronco do nosso próprio corpo. Então, a gente começa a partir do ano passado, esse ano, num salto, mas sempre lembrando que a gente tem que ter a ciência caminhando junto, com responsabilidade. A questão da beleza é algo também, um conceito individual, né? Vai muito de acordo também do que as pessoas ou aquelas mulheres especificamente acreditam ser, né? O que seria o mais importante em termos de beleza. Então, assim, eu acho que a beleza, ela começa com o autocuidado e ela inicia com o bem-estar, né? O bem-estar daquela pessoa. Né? E isso engloba o quê? Principalmente saúde. Aquela pessoa, o conceito da beleza, ele tem que estar dentro da saúde, tanto da saúde física como da saúde mental. Talvez até muito mais relacionado à saúde mental do que propriamente o restante. Né? A beleza, ou a busca pela beleza, ela tem que ser muito pé no chão, caminhando, como a doutora Adriana falou, com a ciência, né? Com a medicina baseada em evidências, e sempre de uma forma também que não ultrapasse o limite do corpo daquela pessoa naquele momento. Cada vez mais nós vamos ter novos tratamentos, novas tecnologias, mas que o indivíduo, aquela mulher, não tente ultrapassar algo que não tem comprovação científica e que seja acima do limite também do seu próprio corpo. E aí cabe a nós, né, doutora Melissa, a colocarmos o limite. Exatamente. Essa é a nossa grande responsabilidade dentro da área da saúde. Nós temos a autoridade de colocar o limite. Perfeito. Porque hoje em dia tem muita opção. Está tudo muito acessível, está tudo muito fácil. Isso é ótimo, mas aí realmente cabe a nós de pegar essa mulher, esse homem, porque os homens também estão se cuidando mais, né? E, só um pouquinho, pega essa informação que tu tens, mas assim, traga para alguém que possa te conduzir de uma maneira responsável. Perfeito. E aí vai dar certo. Exatamente, perfeito. E como pode identificar, né, que a pessoa está ultrapassando esse limite dessa busca pela beleza? Isso é quando o paciente, por exemplo, que chega no consultório,
usando, ingerindo determinadas substâncias, enfim, que não são recomendadas ou não são autorizadas pela agência de segurança, né, por exemplo, por agências reguladoras, né, como a Anvisa. Quando esse indivíduo está usando alguma medicação ou algum produto que não tem embasamento científico, né? E também se esse indivíduo tem algum tipo de doença, alguma restrição por alguma doença, algum problema de saúde, então nem tudo vai ser adequado para aquela pessoa. Hoje também os tratamentos eles têm que ser cada vez mais individualizados. Né? A doutora Adriana disse, a informação ela está aí, as opções, né? São inúmeras, mas quem disse que todas essas opções, ou quase todas, poderão ser utilizadas por aquela pessoa? E quem vai poder guiar o paciente são os médicos. Existem alguns sinais que a gente percebe, porque o paciente, quando ele passa do limite, ele não percebe. Ele não sabe. É verdade. E aí existe um sinal, pelo menos para mim, dentro da dermatologia, que é aquele paciente que ele está insatisfeito. Ele senta na tua frente e diz, eu já fui em 5 dermatologistas. Ninguém conseguiu resolver o meu caso. A senhora é a minha última esperança. E aí tu vê que ele já fez vários tratamentos interessantes, ficou muito bem, mas ele traz essa insatisfação. Então é aquele paciente que por mais que tu faça o procedimento, que tu entre com a tecnologia, ele nunca vai mostrar satisfação. E ele é um paciente que ele fica se comparando. Então, existem esses sinais, assim, que a gente já vê de longe o paciente entrando, né, doutora Melissa, na tua sala e já vê. Esse paciente eu vou ter que puxar a rédea dele. Então, a insatisfação, né, não consegue ver na sua imagem uma coisa positiva. E essa questão da comparação, ela é evidente. E é um paciente que sofre. Ele sofre, né? Que é a busca por esse ideal. Exatamente. Então, a gente tem que identificar os riscos, expor para o paciente, né? E de acordo com a saúde geral daquele paciente, o que ele vai poder fazer, o que ele não vai poder fazer, o que é o mais indicado, né? Porque é realmente isso. Depois que as pessoas acabam se submetendo a terapias que, muitas vezes, até por profissionais que não são qualificados, medicações que não são permitidas, que sabidamente fazem mal à saúde, mas as pessoas elas não têm esse entendimento, né? Então a pessoa ela vai num profissional, a princípio ela acredita que aquele profissional irá ajudá-lo, né? Então tem que ter muito cuidado quem procurar, um tipo de profissional procurar, né? Sempre preferir os especialistas, né? Ir na página, no site do Conselho Federal de Medicina, verificar as credenciais daquele médico. Perfeito, né? perfeito. Se aquele médico realmente é especialista naquela área. Porque hoje, infelizmente, o que nós mais vamos ver são pessoas dizendo que são algo, né? Que são especialistas nisso, especialista naquilo, e que realmente não são. Né? Infelizmente, isso tem acontecido muito. E aí, unicamente, quem será prejudicado é o paciente. Mas ninguém será prejudicado. Né? As pessoas têm que entender que o seu corpo tem que ser respeitado. E quem é, primeiramente, que tem que respeitar o corpo? Nós mesmos. Eu tenho que aprender a respeitar o meu corpo, a fazer escolhas que eu tenho certeza que terão vão causar o mínimo de dano, ou preferencialmente que não causem dano. E eu preciso ter o maior quantidade de informação, de esclarecimento possível. Então, tem que questionar o médico, tem que questionar o profissional, tem que insistir, né? Exigir. Até quando for fazer um injetável, fazer uma toxina botulínica,
abrir a seringa, né? Abrir a agulha, ver o rótulo do produto, como é que está a diluição, levar um certificado do produto, porque às vezes, né, doutora Melissa, chega o paciente na tua frente e te pergunta, tá, mas o que tu fez, o que tu já fez? Ah, doutora, não sei. Exatamente. Mas é quanto tempo que... Doutora, não sei. Tá, mas tu tens o contato do... Ah, não tenho mais. Eu não gostei dele, então nem quis voltar. Sim. Né? Então, isso é bem importante. O paciente ele tem o direito e o dever de fazer essa exigência que é mínima e, realmente, quando for escolher um profissional, olhar o seu CRM e, hoje, mais do que nunca, o RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialização. Porque, às vezes, as pessoas se intitulam especialistas, mas elas não têm o registro de qualificação de especialização. E para nós termos esse registro, a gente leva, no mínimo, mais 4 anos de estudo, uma prova, avaliação. Então, muito fácil dizer, eu sou especialista em tal coisa, tu vai ver, né? Então, o paciente, ele tem esse direito. Às vezes ficam com vergonha, né? Ah, eu queria ver o produto. Ai, a senhora não se importa. Tem que exigir. Isso é para segurança. É autorresponsabilidade, né? Informação também. Importantíssima. Infelizmente, cada vez mais os pacientes chegam no consultório exatamente. Injetaram algum produto no corpo, não sabem o nome, né? Não pediram para verificar esse produto. Gente, isso é gravíssimo. E as consequências podem ser irreversíveis. Exatamente. Né? Então, aí entra a questão da responsabilidade com o seu próprio corpo. Né? Você não pode nem jogar a responsabilidade da sua saúde para o médico. Né? Pelo contrário, o médico ele está ali para guiar, para orientar, para acolher, para conduzir, mas o médico não tem como né, interferir nas decisões do paciente, né, em suas escolhas. Perfeito. Então, as pessoas têm que... nós estamos vivendo um momento que as pessoas não têm mais responsabilidade sobre o seu próprio corpo. É tudo uma banalização, na verdade, né? Então, injetar hormônios, por exemplo, sendo influenciado por pessoas em redes sociais que não têm qualificação para isso. É muito grave, é muito séria a questão de injetar, ou que seja tomar hormônio. O hormônio ele faz parte de uma cadeia de formação do corpo, né, que influencia DNA do organismo. Então, essa pessoa ela não tem noção, muitas vezes, de que aquilo ali pode acabar no futuro, inclusive próximo, lhe causando um dano maior, como um câncer, como uma doença mais grave, por ter usado um hormônio que não tem indicação de ser usado. E em relação aos procedimentos estéticos também, né, e que aqui no nosso país está muito em voga, né, a gente tem tido cada vez mais exposições de pessoas que se submeteram, e a gente está vivendo em um país que é um dos que mais realizam procedimentos estéticos no mundo inteiro. Né? O Brasil, ele é o segundo no ranking mundial de procedimentos estéticos não invasivos. Ele só perde para os Estados Unidos e a Coreia do Sul, que andam juntas. E, doutora... E com relação à cirurgia plástica, o Brasil é o número 1. E nós aqui somos considerados um dos melhores profissionais. Né? Então, nós somos muito bons no que a gente faz. A gente tem uma gama, né, de pacientes, de tecnologias. Então, isso tem que ser levado muito a sério. E, doutora Adriana, quais são os mais buscados pelas pessoas em termos de procedimentos? Assim, no mundo todo, o procedimento número mais feito no mundo é a toxina botulínica. Aqui no Brasil também, ele é o primeiro do ranking. Vocês sabem qual é o procedimento mais antigo do mundo? O mais feito no mundo é a toxina botulínica. Mas o procedimento mais antigo do mundo,
que foi feito pela Cleópatra. Queremos saber. Peeling. E o peeling é o papa da dermatologia. E hoje as pessoas já partem diretamente para os injetáveis, que é excelente. Mas daqui a pouco elas esquecem de tratar aquela qualidade da pele, a mancha, né? Só querem se injetar e não querem tratar a qualidade. Então a Cleópatra fazia peeling de leite azedo, que é o ácido lático, que até hoje nós usamos. Então, aqui no Brasil, toxina botulínica é a primeira, ácido hialurônico é o segundo, depilação a laser é o terceiro procedimento mais feito no Brasil, e agora entrando os bioestimuladores de colágeno. E eu fico muito feliz com os bioestimuladores, porque nós estamos entrando numa era onde nós vamos ter 2 conceitos. O primeiro conceito de estética, que é o pré-juvenation, é fazer tratamentos que prolonguem a juventude e a saúde da pele. Então, essa pele ela vai se manter jovem por mais tempo, ela vai desacelerar o envelhecimento, quase que parando o envelhecimento. Então, isso vai trazer resultado natural. E a outra tendência que hoje nós temos muito forte e que vem contra o excesso de harmonização é o quiet beauty, que é a beleza silenciosa. É aquele procedimento que tu faz e ninguém percebe que tu fez. Como tu tá bem, Juliana, mas eu não sei o que tu fez. Então, essas são as tendências hoje. Então, a escolha dos procedimentos está sendo modificada e eu acredito que daqui a pouco os bioestimuladores, os estimuladores de colágeno, os biorremodeladores, o uso da medicina regenerativa, a aplicação do PDRN, da célula-tronco, desinflamar. Hoje a gente sabe que a ruga, a mancha, se dá em função do quê? Da inflamação, que é super área e que se reflete na dermatologia. Uma pele inflamada é uma pele envelhecida. Então, hoje, os tratamentos que me tragam desinflamar vão ser a escolha. Então, acho que a gente acabou essa coisa do muito preenchimento, dessa agressão. Ainda bem que agora o CRM, o Conselho Federal de Medicina, junto com a Anvisa, proíbe, então, o PMMA, né, o preenchimento definitivo, porque isso é realmente um problema, e a gente vai começar a entrar para a beleza natural. Resgatando essa naturalidade Isso. e pensando muito nessa questão da importância da saúde integral. Né? Saúde integral. Voltando mais questões, né, da alimentação. Desinflamar. O quanto reverbera no corpo como um todo. E aí, agora, minha pergunta vai, né, para a doutora Melissa, então, né? Muitas pessoas recorrem, né, aos consultórios aí buscando pelas dietas extremas, né, o uso de medicamentos, os suplementos, né, hoje a gente tem as gominhas aí que estão super na moda, né, é seguro utilizar? Então, eu acredito que a primeira questão, assim, até ao longo desses 20 anos de endocrinologia, está se tentando passar uma ideia para as pessoas de que elas precisam investir em mínimos detalhes, né? Muitas vezes com custo alto para isso. Quando, na verdade, assim como a tendência que a doutora Adriana falou é uma beleza mais natural, né, o mesmo acontece com o restante do corpo. Nós temos que tentar, inclusive, voltar às nossas raízes, tá? Como muitos comportamentos que, por exemplo, a sociedade em décadas atrás seguia, porque, na verdade, a saúde
ela tem 2 pontos muito simples, tá? Que é evitar o sedentarismo, o combate ao sedentarismo e realizar atividade física e a alimentação saudável. Na imensa maioria das vezes, é apenas isso que as pessoas precisam. Principalmente as pessoas mais jovens, que ainda não entraram num processo de envelhecimento que possa ter um declínio, por exemplo, de formação de massa magra, de manutenção de massa magra, né? Ou, por exemplo, massa óssea também, que é o que principalmente as mulheres, quando entram na menopausa, que elas passam a enfrentar isso, ou os homens, quando estão na andropausa, ou também estão nesse caminho relacionado ao processo de envelhecimento. Hoje, ainda, o que tem comprovação científica de manutenção da saúde física, da vida, né, que é o envelhecimento com qualidade, no maior tempo possível, mas com qualidade, é o exercício, é a alimentação saudável e a saúde mental. Então, sem esses 3 pilares, digamos assim, não há como seguir adiante. Com relação à parte medicamentosa, primeiro entrando na questão das vitaminas, tá? A não ser as pessoas muito doentes, pessoas idosas, né, pessoas com restrições alimentares, enfim, a imensa maioria da população não necessita repor vitaminas, principalmente quando jovem. Tá? Não é necessário, porque o organismo ele é capaz de produzir. Tendo uma alimentação saudável, é daí que vem a maior parte, o maior aporte de nutrientes, de sais minerais, de vitaminas. Não é necessário recorrer à farmácia e comprar potes e potes, vitamina isso, vitamina aquilo, né? Magnésio, agora eu acho que a moda é o magnésio. Gente, mas para que isso? Né? Não é por aí. O que não há comprovação científica. Nada melhor do que um prato de comida de verdade. Exatamente. Eu digo tudo tão simples, né? Exatamente. Poderia ser tão simples. Eu falo para os pacientes, a regra número 1 da saúde é o bom senso. É o respeito, novamente eu volto, o respeito ao seu corpo e o bom senso. Né? Então, por exemplo, não adianta o paciente estar usando um monte de vitaminas e passar a fast food, né? Ou mesmo estar fazendo um tratamento para emagrecer e aquilo que ele come, aquilo que ele ingere, não ter qualidade. A alimentação é quantidade, ok, mas principalmente qualidade. E isso acaba não se tornando sustentável para a pessoa, que gera mais frustração, uma busca por alguma fórmula mágica também, exatamente, que vai compensar, e isso, né, acaba hipercompensando muitas vezes uma falta de autoconhecimento que a pessoa tem, né, de o que eu quero para mim, né, como que eu quero viver, como que eu quero seguir a minha vida, né? Isso vem muito ao encontro, doutoras, sobre a questão da jovialidade, né, que nós falamos recentemente, assim, essa busca, de repente, pelas fórmulas prontas, para garantir que eu me mantenha jovem por mais tempo. E por que existe, será, uma resistência por parte das pessoas em envelhecer, né? E como que a gente pode pensar em promover um envelhecimento saudável, uma visão positiva dessa fase da vida, e que vai chegar para todos nós, né? Com sorte, como eu digo. Mas o que acontece muitas vezes, né, para algumas pessoas que não querem envelhecer? Eu tenho a impressão, assim, que do ponto de vista psicológico, é claro que o envelhecer, ele traz um pouco de medo, né? Mas, por outro lado, a sociedade ela está muito influenciada por resultados que nem sempre, como redes sociais, por exemplo, mostram a realidade da maioria das pessoas, aquilo que realmente é o correto. Né? Essa busca pela juventude,
às custas, né, de qualquer coisa, fazer, então, procedimentos ou usar medicações para emagrecer, por exemplo, que acabam entrando nisso, a busca pelo corpo perfeito, né? O que é o corpo perfeito? O que é a pessoa jovem? Né? O que é ser jovem? O que é manter a juventude? Mas muitas vezes as pessoas, primeiro, só se importam com a aparência, tá? E não é por aí. Tá? Não é por aí, porque saúde, prevenção de envelhecimento, você tem que primeiro cuidar do seu organismo, cuidar e prevenir doenças. Tá? Porque não adianta você estar o tempo todo fazendo procedimentos, fazendo para manter, e muitas vezes modificando o próprio rosto, que é como a doutora Adriana estava falando, quando, na verdade, o mais importante é a sua saúde mental e a prevenção de doenças crônicas, a prevenção daquilo que mais mata no mundo hoje, que ainda é a doença cardiovascular, e, em segundo lugar, e que vai acabar tomando o primeiro lugar, que é o câncer. E, além disso ainda, as pessoas têm que entender que, antes de mais nada, prevenir e retardar envelhecimento está relacionado a doenças do sistema nervoso, né, a doenças que vão levar essa pessoa antes, né, inclusive a perder não só a qualidade de vida, mas a vida de relação, que é o Alzheimer e a demência. Né? Então, antes de mais nada, nós temos que começar por aí. O que eu devo fazer para eu ter saúde mental e para que o meu cérebro não envelheça rapidamente? Porque sem o cérebro, nada mais fará sentido. Então, hoje nós temos que prestar muita atenção nisso, né, a questão da saúde psíquica e da saúde neurológica. Nós temos que ir atrás de informações, obviamente sempre corretas, medidas para prevenir as doenças que levam, então, à perda da capacidade cognitiva, de relação com o mundo externo, com as pessoas. Né? Então, começa muito mais por uma questão interna, né? E aí as pessoas também se enganam, que prevenir ou retardar envelhecimento não é só a parte aparência, né? E quando eu falo de aparência, eu não falo de pele, né? Porque a pele é um órgão fundamental para o organismo, até porque aí entram também a questão de doenças relacionadas à pele, principalmente o câncer. Então, a pele também faz parte disso, né? Mas, em primeiro lugar, olhar para si, olhar para dentro, principalmente no que se refere à saúde mental. Né? E sempre lembrando a questão de que existem limites. Nós temos limites. O ser humano, ele tem limite tanto do ponto de vista físico como mental. Nós podemos trabalhar para melhorar, para se superar, ok? De certa forma, tem que se fazer isso. Para quem busca qualidade de vida, quem busca saúde, pode ir atrás disso, mas sempre respeitando cada passo, fazendo uma coisa de cada vez, com responsabilidade e com respeito, tá? Tanto por si como de todo o resto que está à volta. É que nós, culturalmente, aqui no Brasil, a gente tem essa questão realmente assim. Estou velho, aparência velho, eu não tenho mais nem respeito, né? A gente observa assim. Então, isso é uma questão cultural. Eu acho que ainda a gente vai levar muitos anos para mudar. Essa questão do mercado, da beleza, da magreza, ele deixa as pessoas cegas. A gente começa a ver, principalmente nos jovens, essa questão. Né? E isso é bem perigoso. Eu atendo cada vez mais, eu diria até crianças, de 11 a 14 anos, que chegam com cortes no antebraço, e é no mínimo uma por semana, porque elas não conseguem se colocar
dentro daquela imagem que elas veem no Instagram. Então a coisa está ficando realmente muito patológica. É óbvio que nós queremos envelhecer bem. É óbvio que a gente quer ser elogiada, a gente quer se sentir bem, a gente quer botar uma roupa e se achar bonita, e ter um músculo, e tá com uma boa postura, e tá com um bom cabelo, e tá com um bom condicionamento, continuar fazendo a minha musculação aos 80 anos de idade. Isto é possível? É possível. Mas da maneira como as coisas estão se encaminhando, eu tenho muito medo. Então, acho que a gente vai ter que começar a trabalhar de uma outra maneira, principalmente nos jovens, né? De que a imagem é importante, mas assim, não é tudo. Eu sempre digo que a beleza é consequência da saúde. Fortalecer uma autoestima saudável. Sabe, pessoas de idade, senhoras lindíssimas, lindíssimas, mas saudáveis, com a cabeça bem, felizes, né? Eu acho que o sorriso é um dos procedimentos anti-envelhecimento mais importantes que a gente tem. Então, acho que a gente tem que unificar tudo isso, né? Correr atrás, de novo, dessa questão da saúde, do desinflamar, da massa muscular, do cérebro, das doenças degenerativas cerebrais, assim, que cada vez mais, né? Hoje tem trabalhos muito interessantes que trabalhar o quadríceps diminui ou retarda o Alzheimer e o Parkinson. Há pouco, um outro trabalho trabalho de força muscular, aumenta a atividade da mitocôndria e me traz rejuvenescimento. A musculação rejuvenesce. Então, eu fico só... A única coisa assim que eu vejo dos jovens, que eu fico feliz, que na minha época não tinha, é essa coisa de realmente vamos nos exercitar. Né? Na minha época, o que a gente fazia? Eu jogava um vôlei, jogava um rugby, ia fazer musculação, não tinha tanta opção também como tem hoje. Então, hoje tem. Então, os jovens eles têm que pegar isso como uma ferramenta positiva, sem ser escravo, porque eles vão ficar muito bem. Mas assim, tem viés ali que a gente vai ter que abrir o olho. Perfeito. E aí entra na parte do autocuidado, né? A praticar atividades físicas de forma saudáveis, né? Alimentação. E aí eu pergunto, né? Muitas pessoas, né? Têm trazido esse conceito do autocuidado e muitas pessoas devem procurar vocês, né, nos consultórios, trazendo justamente isso. Quero me sentir melhor, né? Quero poder praticar o meu autocuidado e quero saber como fazer isso, né? Como é que vocês definiriam esse verdadeiro significado do autocuidado? Às vezes as pessoas confundem o autocuidado com a parte estética. Isso também é um pouco perigoso. O autocuidado é tu te olhar no espelho e tu te reconhecer. E tu gostar daquilo ali, né? Então, eu diria que dentro da minha área, eu uso a ferramenta do skincare justamente para ser um gatilho inicial para o autocuidado, né? Porque às vezes também a gente percebe um paciente que passou por uma dificuldade, perdeu alguém, depressivo, ele tá conseguindo sair daquilo ali, mas aí ele se olha no espelho, ele vê aquela ruga muscular da testa marcada, ele olha aquilo ali, ele se lembra de tudo que ele passou. Ok, então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma toxina botulínica, sim, nessa testa, para apagar um pouco essa ruga que te traz uma lembrança de todo o teu sofrimento. Ou assim, a partir de hoje, tu vai ter um sabonete, tu vai ter um protetor solar e tu vai começar a transformar isso como rotina diária. Tu vai lavar o teu rosto, tu vai te olhar no espelho, tu vai passar esse creme, tu vai te fazer um carinho, tu vai te respeitar, tu vai começar a te autoajudar. E às vezes isso te impulsiona. Ai, que legal, como eu fiquei bem. Ai, agora eu vou começar a cuidar da minha alimentação.
Agora eu vou começar a caminhar. Agora eu vou começar a fazer uma atividade física. Eu vou emagrecer. Porque eu sempre digo assim, nunca é cedo demais e nunca é tarde demais para a gente iniciar um autocuidado. E às vezes, iniciar com a imagem é o primeiro degrauzinho. E aí tu te sente confiante e só vai. Então, acho bem importante, assim, talvez, né, pegar essa questão do autocuidado, transformar numa rotina simples, mas depois tu vai. E isso é muito importante, porque quando a gente fala de cuidados com a saúde mental, a gente fala que pode ser simples, e essa simplicidade está aí, de eu descobrir recursos e ferramentas que vão me ajudar a eu ter bem-estar, a eu conseguir lidar com emoções que não são positivas e ressignificar as questões que acontecem comigo, e a partir dali eu vou criando recursos internos, e como eu digo, fazendo uma base de dados ali na frente, quando acontecer uma determinada situação, eu acesso aquela base de dados, eu sei, isso vai me trazer bem-estar, vai fazer com que eu consiga me sentir melhor e consiga seguir na minha rotina, fazendo as minhas atividades. E aí quem tem o paciente que precisa emagrecer, isso vai, né, tornar-se um tratamento mais leve, digamos assim, sem tanta cobrança. Ouvindo a doutora Adriana falar, o que me veio à mente? Que o autocuidado nunca é tão cedo. Já começa na infância, né? Quando nós orientamos e muitas vezes aquela questão que sai até briga em casa, escovar os dentes, tomar banho, né? Fazer exercício, ter rotina, ter horários, horário do sono. E aí eu acabei não falando desse aspecto que é bem importante também, que é o sono, né? Também o cuidado com o sono, a qualidade do sono também é fundamental. Então, cada vez existem mais estudos relacionados ao sono, né? A má qualidade do sono ou, né, as dificuldades que permeiam isso, levando inclusive à doença cardíaca, né? A doenças, alguns tipos ou algumas patologias cardíacas. Então, o autocuidado ele vem desde o escovar os dentes até o sono novamente, né? O trabalho também. Como é a qualidade no trabalho, né? Começando se aquilo que você faz é aquilo que você gosta de fazer. Porque talvez a maior parte da vida a gente passe muito mais no trabalho, trabalhando, do que fazendo outras coisas. Então, se eu não tenho uma boa qualidade no meu trabalho, naquilo que eu faço, nas minhas relações de trabalho também, então, as minhas habilidades. Isso. Então, isso tudo faz parte do autocuidado. Né? E aí, como disseste, a gente tem que, muitas vezes, ir atrás de ferramentas né, para poder promover uma melhor qualidade de vida. Então, aí é a questão de olhar para si novamente, o que está à minha volta, aquilo que é saudável, aquilo que me faz bem, né? Aquilo que me traz alegria e procurar me afastar daquelas coisas que não só o problema objetivo e de que a gente pode mensurar, né? Como, por exemplo, a questão do próprio peso, mas se referindo àquelas questões que levam a esses gatilhos mentais, assim. Então, muitas vezes eu não estou bem, eu estou acima do peso, eu não tenho estímulo, eu não consigo fazer exercício. Quer dizer, tem que tentar buscar ir atrás do que está levando a isso primeiro, né? Para, então, começar a trabalhar em cima disso, começar a desenvolver ferramentas, enfim, que possam auxiliar nesse processo. Né? Eu trago muito a questão do peso, porque realmente nós temos que ter cuidado com o nosso peso. Excesso de peso faz mal à saúde. Excesso de peso, principalmente a obesidade, é uma doença. Então, ela tem que ser tratada e controlada.
Então, aí entra a questão do autocuidado, de que eu preciso ir atrás, pedir ajuda, ser acolhido, né, por profissionais que me auxiliem, que me ajudem a fazer da forma correta o melhor controle de peso possível. Né? Aí entramos num assunto Sem também, milagres, né? sem milagres, também, com limite para tudo. Exige, idade, né? inclusive. Tudo uma construção. Né? Hoje em dia eu atendo muito mulheres na menopausa, né? E uma das principais queixas é o excesso de peso. A questão da pele, né? O cabelo que começa a cair mais. Aí lembrei que cabelo também é um sinal de saúde ou de falta, né? de saúde. Então, nós temos que entender que nos dias de hoje ainda, nós temos limites. Talvez daqui a 30, 40, 50 anos, uma mulher nem mais entrará na menopausa. Mas hoje, o que nós temos? Quais são, as armas que nós temos? O que nós temos para nos apoiar para combater o processo de envelhecimento e que com esse processo de envelhecimento veio o excesso de peso? É o exercício, é a alimentação saudável, é a saúde mental, é o dormir bem, é a qualidade nas suas relações, tanto pessoais, de trabalho, né? Então, assim, eu estou com pessoas à minha volta, um companheiro, uma companheira, enfim, que estão me ajudando a impulsionar, me trazendo coisas positivas, ótimo. Né? Isso vale principalmente para as mulheres. Nós temos que entender que hoje a mulher, ela tem, assim como ela conquistou muitas coisas, ela também tem mais responsabilidade consigo mesma. E saber ver, saber perceber isso. Do que é saudável, o que não é saudável. E saúde não é só aparência. Saúde entra também as relações humanas, né? Estabelecer limites também. Estabelecer limites. ou não. Perfeito. Exato. Maravilhoso. E agora, gente, para irmos finalizando, queria que vocês trouxessem, então, falamos, né, ao longo do nosso bate-papo, mas dicas práticas para a pessoa que quer começar agora essa jornada, né, de um cuidado saudável para a sua vida, né, um equilíbrio entre o corpo e mente. O que vocês trariam, assim, como... Eu primeiro colocaria essa questão de criar uma rotina. Né? Acho que a rotina é fundamental. Tentar, como a minha filha me disse hoje, tentar colocar dentro de uma cápsula, tomar água, fazer atividade física, dormir bem. Porque dentro da própria dermatologia, não dormir bem ou poucas horas de sono inflamam, pioram drasticamente o melasma e a rosácea. Então, um dos tratamentos mais naturais que tu pode oferecer para o teu paciente, que às vezes não tem condição financeira nenhuma, é usar um protetor solar e dormir bem. É fundamental e às vezes as pessoas não dão essa importância. Então, a minha dica é criar uma rotina, tomar água, fazer atividade física, tentar ter um sorriso no rosto, comer comida de verdade e usar protetor solar. Né? Como diria aquela frase, use filtro solar. Filtro. E tu consegue, nessa rotina, então, de cuidados básicos, tu começa a ter um efeito, e aí tu começa a gostar daquilo e te gostar e te sentir mais forte. Então, são coisas simples, às vezes parece, meu Deus, eu não sei nem por onde eu começo, eu estou perdida, são coisas simples. E procure sempre um profissional para te pegar pela mão. Sempre digo na minha área, né? Procure um dermatologista para chamar de seu. Procure um endocrinologista para chamar de seu. E tenha essa pessoa contigo. E aí a coisa vai bem fácil. Então, não é difícil, tenta simplificar para começar. A gente tem que começar. Esse é o grande segredo.
iniciar. Não deu certo, vira a chave, reinicia. Não olha para trás, reinicia. Não deu certo, não olha para trás, reinicia. Gente, saber calcular a rota. Recalcula. Porque isso vai acontecer ao longo da nossa te vida dá toda. conta e recalcula. E sempre é possível recomeçar, Sempre é independente do momento de vida que a pessoa E a gente tem esteja. tanta informação na mão, sabe? Então, assim, ó, é se informar, é estudar, é ler, é ir procurar atrás da verdade, não cair em coisas realmente milagrosas e, assim, ter paciência, porque tudo é uma construção. Não existe nenhum resultado imediato. Aí tu vai te frustrar realmente. Então, paciência, use o filtro, reinicie, crie uma rotina, tome água, faça exercício e coma comida de verdade. Eu acho que é por aí, né? A rotina, sem dúvida, é fundamental. E agora falando um pouco mais com relação à alimentação, né? Então é muito importante. É uma frase antiga que eu ouvi há muitos anos atrás. Você é o que você come, né? Então, de certa forma, realmente é isso. Então, nós vamos acabar adquirindo doenças, por exemplo, que são totalmente relacionadas à alimentação, se não quase todas na atualidade. Para simplificar e objetivar, talvez procurar o profissional, por exemplo, o endocrinologista, o seu clínico, e eu tenho recebido muitos pacientes assim. Então, no consultório, doutora, eu quero começar a cuidar mais da minha saúde, né? Às vezes procurar uma orientação, né, para saber por onde começar, enfim, verificar se já tem que usar, se precisa de alguma medicação ou não, fazer exames de rotina, pelo menos anualmente, né? Para cada faixa etária, para cada grupo etário, existem exames que são mais importantes, mais específicos, né? E isso, paciência. O seu comparativo não será o outro, não será o vizinho e nem alguém da família, será você mesmo, né? Sempre, eu estou evoluindo, sempre comparando a mim mesmo, né? Por quê? Porque cada indivíduo é um indivíduo, né? Cada pessoa tem, né, tem o seu organismo que vai responder, às vezes, tempo, o né? seu tempo, perfeito. Então, pode responder um pouco mais devagar ou não, enfim, não se pode fazer comparações com o outro. Isso só serve para estudos, para questões de saúde geral, né? Saúde de dados populacionais para questões gerais, como, por exemplo, vacinas, né? E etc. Quantidade de álcool, né? Agora puxando a questão também do álcool, do cigarro, evitar ao máximo, né? A verdade, né, para dizer para as pessoas, não existe bebida alcoólica que num determinada quantidade ou tipo específico que faça bem. Infelizmente, eu digo para os pacientes, não adianta, eu vou estar mentindo, eu vou estar te iludindo. Álcool não faz bem para a saúde, mas nós podemos, né, colocar os limites nisso também, ir atrás da informação correta. Isso está até em texto da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, enfim, você pode encontrar em qualquer lugar qual é o limite de álcool para cada um, né? O cigarro, fique longe dele, literalmente longe dele, muito longe, né? Porque é uma das coisas que mais faz mal para a saúde, que traz doenças e que influencia o processo de envelhecimento. Então, fuja do cigarro. E, por fim, sempre, como eu tenho insistido, a questão da saúde mental, né? Do como que você está se sentindo, e se tiver que procurar, primeiro pode procurar o seu clínico, o seu endocrinologista, o seu cardiologista, para que ele ajude a também ir para esse lado da saúde mental e, quem sabe, se for necessário, procurar
profissionais específicos da área de saúde mental. Porque às vezes as pessoas ainda têm muito preconceito, né? Exatamente. Tem muito preconceito. Eu só vou procurar um psiquiatra, um terapeuta, quando eu estiver, né, tô doente mental. E não. Então, assim, não pode ter esse preconceito. Acho que tem que se cercar de bons profissionais, não ter medo de pedir ajuda, né? Não se sentir inferiorizado porque está com aquele problema. E só voltando à questão do cigarro, doutora Melissa, eu faço aqui um apelo agora, como dermatologista, falando sobre o câncer de pele, tá? A gente tem atendido cada vez mais jovens com câncer de pele, e aí o meu apelo a não fazer bronzeamento artificial. A pele não identifica o ultravioleta A da cama, ela fica altamente exposta, ela não consegue se proteger. Uma única sessão de bronzeamento artificial na vida aumenta em 20% a chance de desenvolver melanoma, que é o câncer que mata. Então, assim como o cigarro, né, teria que ser até proibitivo. As camas de bronzeamento, assim, no mesmo páreo. Perfeito. Eu pensei que nem existia. Existe não é proibido. No Rio foi liberado, aqui é proibido, mas as clínicas ganham através de liminares judiciais, ganham e tem muito. Quando a gente vê uma pessoa bronzeada, nós, dermatologistas, enxergamos ela como uma pessoa inflamada. Então, lá vem aquela moça bronzeada com a marquinha do biquíni e a gente enxerga assim, meu Deus, que inflamação. Então, o bronzeado é uma resposta inflamatória de defesa. E quando tu coloca essa pele numa cama de bronzeamento, que é ultravioleta A puro, esse ultravioleta A, ele tem a capacidade de penetrar na derme, ele te queima por dentro, tu não enxerga. Ele altera o DNA celular. Ele dá câncer, e ele envelhece, ele dá ressecamento, mas principalmente a questão do melanoma, tá? Demais. Então, assim, muito cuidado com essa coisa cultural do bronzeamento. Use autobronzeador, ou vá para o sol com uma certa responsabilidade, ponha protetor, não fique ardido, não fique queimado. Uma queimadura aumenta em 10% a chance de ter câncer. Se tu tiver 10 queimaduras ao longo da tua vida, tu vai ter câncer de pele. E se essas queimaduras solares ocorrerem antes dos 20 anos de idade, triplica. Nossa. Então, muito cuidado com a queimadura solar na adolescência. Olha. Se é para te torrar no sol, te queimar do sol, vai depois dos 30 anos. Informações estão aí, de altíssima qualidade e alertas importantes. Queria fazer agora eu fazer um apelo, né? E reforçar a questão de reposição hormonal, né? Está atualmente banalizado isso. Hoje as pessoas e o mercado coloca como se hormônio fosse um alimento, algo, né? Enfim, está totalmente banalizado. Primeira coisa, tá? A redução dos hormônios, de uma forma geral, vai ocorrendo ao longo da vida, ao longo do processo de envelhecimento. E muitas vezes isso é uma resposta normal, natural do organismo, esperada e que é necessária. Tá? Quando é que eu tenho que começar a me preocupar com reposição hormonal? A não ser doenças específicas como hipotiroidismo e diabetes tipo 1, que podem acontecer em qualquer período da vida, né? E necessitam ser tratadas, é necessário fazer a reposição. Com relação à testosterona, principalmente, e ao estrogênio, primeira coisa, a mulher só vai precisar repor hormônio ou usar algum tipo de hormônio quando ela entrar no climatério e quando ela estiver na menopausa. Antes disso,
Não é necessário, a não ser que essa pessoa tenha nascido com alguma disfunção hormonal ou tenha adquirido uma disfunção hormonal ao longo da vida, antes de iniciar o processo de envelhecimento. Então, o marco, principalmente para as mulheres, é a menopausa. Segundo lugar, a testosterona é um hormônio que o ambiente dela é o masculino, tá? Então, não é ambiente hormonal para uma mulher, tá? A mulher não precisa de grande quantidade de testosterona. Aquela testosterona que ela produz ao longo da vida é o processo natural. Outra questão, não temos como mensurar testosterona, principalmente em mulheres. Não há dado padronizado em nenhum lugar do mundo, tá, que diga o valor normal de testosterona para uma mulher é tal. Isso não existe. Nós ainda não temos como mensurar objetivamente um valor ideal para a mulher com relação à testosterona. E, por fim, o hormônio da mulher é o estrogênio. Esse é o principal hormônio da mulher. Esse é o motor da mulher, é o estrogênio. Aí, quando se aproxima do climatério, entra no climatério e menopausa, aí é uma outra história, pessoal. Aí, então, nós vamos ter que ver quem necessitará fazer reposição ou não, sendo que hoje a tendência é para fazer reposição hormonal, a chamada reposição hormonal feminina ou TRH. Mas, contudo, para cada decisão, sempre procurar um endocrinologista, como a doutora Adriana falou, ter o seu endocrinologista para lhe orientar ao longo da vida em que momento iniciar ou não uma reposição hormonal. Perfeito. E quantos conteúdos riquíssimos, quantas orientações valiosíssimas, com certeza serviu para muitas pessoas para dar aquele pontapé. Né? Agora eu aprendi, agora eu sei, né? E a partir daqui é uma nova vida e vou encontrar os meus profissionais para chamar de meu. Né? E essa frase vai ficar muito, com certeza, para muitas pessoas. Queremos agradecer muito, doutora Adriana, doutora Melissa, muito obrigada por todas as orientações. Foram trocas valiosíssimas, com certeza. E a gente olhar, né, para as pessoas se perguntando cada vez mais, né, quais são as consequências disso que eu estou escolhendo para mim hoje? Né? São consequências positivas ou consequências negativas? Então, essas reflexões certamente vão reverberar aí para todo mundo que está ouvindo. E queremos agradecer muito, então, pela participação, por toda a contribuição de vocês duas, tá? E, né, para quem está aí nos escutando, nos assistindo, queremos agradecer muito. Esperamos que tenhamos gerado reflexões e ampliado as perspectivas de cada um de vocês. Busquem sempre por profissionais especializados, então, né, procurem informações que sejam informações relevantes, informações, né, comprovadas. E continuem nos acompanhando, então, a Unimed Porto Alegre nas redes sociais. Um abraço e até a próxima!